Bom dia, viajantes! Bom dia, nessa manhã de domingo linda! Hoje nós vamos falar sobre o barroco. Vocês que estão acompanhando a nossa a nossa série sobre a história da arte, né? A gente já falou sobre Egito, Grécia, Renascimento e agora o tão esperado barroco. Vou chamar aqui a Eleonora Bassi, italiana linda, que vai falar hoje com a gente sobre esse movimento. Bom dia, bebê. Bom dia, Maju. Bom dia, Bom dia, querida. bom Minha dia. cabeça tá cortando. Um pedacinho, talvez um pouquinho. Deixa eu ir mais pra trás. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô bem. Seja muito bem-vinda aqui no Acordei Quero Viajar, viu? É um grande prazer te receber aqui. Obrigada, prazer meu. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Gente, a Eleonora é italiana. Ela mora aqui no Brasil desde 2008. Acredita? Ou seja, se apaixonou pelo Brasil, né? Então, gente, não me julguem pelo português, tá? Eu moro aqui há muitos anos, mas trabalho mais com italiano, então não julguem meu português, por favor. Imagina, você tá falando muito bem. Só para dar um recadinho pro pessoal do Facebook que acabou de conectar, a gente tá na íntegra no Instagram do Acordei Quero Viajar, tá? A Eleonora tá lá conversando com a gente, então vem todo mundo pro Instagram. A gente vai transmitir aqui só para avisar, tá bom? Antes de começar efetivamente a falar sobre a arte barroca, né? Eu gostaria que você introduzisse, né, um pouquinho sobre a tua história, sobre como é que tudo isso aconteceu. Você é mestre em História da Arte pela Universidade de Pisa Uhum. e está aqui no Brasil desde 2008 e também dá aulas de italiano no Instituto Cultural Cultural Ítalo Brasileiro, é brasileiro. isso? Isso Conta um mesmo. pouquinho pra gente. Então, na época, quando eu estava no final do ensino médio, eu tive que escolher qual faculdade estudar. Nossa, eu estava super confusa. Eu sempre fui menina de humanas, mas aí eu gostava de história, gostava de literatura, filosofia. Eu falei, o que que eu vou estudar, gente? E aí eu me encontrei na história da arte, porque é uma disciplina que resume, né, todos esses campos da sabedoria. E aí eu entrei na faculdade, estudei, e depois, enquanto eu estava na metade do meu mestrado de arte, por razões pessoais, eu decidi me mudar para o Brasil e desenvolvi minha pesquisa de mestrado sobre a participação italiana na Bienal de São Paulo. Então, eu estudei lá, sou formada Olha, lá, mestrada lá, mas o argumento o tema da dissertação foi aqui brasileiro. E aí, no depois, aos Brasil. poucos, eu fui me apaixonando pelo Brasil, pelos brasileiros, e aí eu continuei nesse país. E comecei a trabalhar também com aula de italiano, né? Eu fui contratada pelo Instituto Cultural Italo Brasileiro, que fica aqui em São Paulo, uma região bem próxima, bem central da cidade. E aí, 2 anos atrás, eu decidi recomeçar a estudar também, estava me sentindo meio parada, e hoje estou na metade do meu doutorado, estou estudando na USP, no doutorado sobre teoria da Que arquitetura, legal, fundamentalmente, assim, muito bom. E aí eu que gosto, eu moro aqui há legal. muitos anos e adoro esse país, né? A já é uma brasileira, 12 anos. Teu sotaque, É, eu diria que você tá com um sotaque assim, perfeito não, mas assim, muito tá bom. bajulando, obrigada. É. Obrigada. Bom, então, gente, vamos começar, né, a falar sobre o Barroco, que foi um movimento artístico importantíssimo, né, marcado por expressar emoções, ornamentações, em um momento da história em que a Contra-Reforma e o absolutismo aí, ó, estavam bombando. Explica pra gente como é que foi, né, que tudo isso aconteceu, essa transição do Renascimento, maneirismo, para a arte barroca, para o barroco mesmo. No começo de 1500, a arte tinha se tornado algo muito requintado, muito sofisticado, intelectualístico, né? Vocês viram com a Juliana uma parte da arte maneirista que era uma arte extremamente sensorial, até sensual, né? Eu estou pensando lá, por exemplo, numa pintura do rosto fiorentino, que é um Cristo deposto, e é uma imagem muito sensual, então, essa perna pela nua, completamente nua do Cristo.
E contra esse tipo de manifestação artística, inclusive contra muitas outras coisas, né? Contra a venda das indulgências, contra a corrupção da Igreja Romana, em 1517 o Lutero desenvolveu uma protesta que se tornou a Reforma Protestante, e isso fez com que muitos fiéis, especialmente na área das Flandres, lá da Holanda, muitos fiéis deixaram de seguir a Igreja Romana e se tornaram protestantes. Quando a igreja percebeu essa perda de fiéis, De fiéis. claro, ela decidiu, as pessoas mais influentes da igreja, o clero, se reuniram em um concílio chamado Concílio de Trento, que durou mais de 20 anos, estamos mais ou menos em meados de 1500, e nisso eles discutiram muitas coisas, inclusive o papel que a arte precisava ter nessa retomada do poder em alguns territórios da Europa. Então, Eles demoraram 20 anos para discutir isso? Não só isso, foram muitas coisas, mas sim, a arte teve uma importância fundamental. Então, num primeiro momento, a igreja contra-reformada, isso se chama de contra-reforma, decidiu adotar um estilo muito contido, um estilo muito simples. Então, a primeira arte contra-reformada, na verdade, uma arte assim, com uma iconografia muito simples, uma linguagem muito clara. Mas essa não é, na verdade, não é a alma da Igreja Católica. Não. A Igreja Católica é algo muito mais, né? Então, logo, eles sentiram a necessidade de mudar a estratégia. E foi aí que entrou o Barroco, né? Claro que essa passagem não se teve de forma repentina, foi uma passagem gradual. E talvez... Dorme renascentista e corda barroco. E não tem como, não tem como. Então, talvez o marco zero da arquitetura, da arte barroca, seja a Igreja de Jesus lá na Itália, né? Que é uma igreja da ordem jesuítica. Inclusive, entre parênteses, os jesuítas foram os porta-vozes, foi uma ordem que nasceu nessa época e foram os porta-vozes da Igreja Contra-Reformada, né? Eles tiveram o papel de ao redor do mundo para difundir a religião católica, para evangelizar, e tiveram um papel, inclusive, muito importante aqui no Brasil. E aí, essa igreja, que se encontra lá próxima da Praça Veneza, em Roma, ao lado do altar à pátria, mais ou menos, é uma igreja que teve uma grande inovação, tanto no esquema estrutural, na planta, quanto na fachada. Então, a planta deixa de ser uma planta centralizada, que era o estilo típico da arte renascimentista, volta a ter uma planta longitudinal, basilical, mas com uma espacialidade muito mais enorme, luminosa, espaçosa. E o que é isso? Quando o fiel entra nessa igreja, é um percurso que vai em direção ao altar. O altar é o ponto mais importante da igreja, tanto que ele é ressaltado por uma cúpula muito alta. O que é isso? Era uma metáfora, um meio através do qual a igreja queria ressaltar o próprio poder. O fiel é nada sem a igreja, sem intermediação da igreja. Não tem salvação sem intermediação da igreja. Então, essa igreja teve esse grande papel de inovar na planta e também na fachada. Eu convido as pessoas, os viajantes, a ir lá em Roma, parar na frente dessa igreja, contextualizar, ou seja, imaginar que não tem nada de barroco em volta, que não viram nada de barroco, e imaginar com o olho de um espectador da época. Essa igreja, ela usa elementos renascimentistas, ou seja, tem colunas, tem pilares, tem entablamentos, mas a forma como esses elementos são utilizados é completamente diferente. Então, tem repetições, e tem Qual uma que é o visão... nome? É a Igreja de Jesus. Que é a Igreja de Jesus, gente. Da ordem jesuítica lá em Roma. No mundo, Legal. aliás. E tem uma visão de conjunto. Essa fachada, não tem como entender essa fachada observando só um detalhe. Aí eu gostaria de fazer uma comparação com uma igreja, uma estrutura, uma arquitetura que se encontra lá em Florença, né? Vocês comentaram com a Juliana sobre os vários arquitetos, o Brunelleschi foi o maior arquiteto Brunelleschi. do primeiro Renascimento, e tem lá uma arquitetura que se chama Ospedale degli Innocenti. E é uma arquitetura, na verdade, muito simples, ela é feita por duas colunas, um arco e esse elemento repetido várias vezes. Então, a arte renascimentista era uma arte muito clara, muito simples, simétrica e fácil de se entender. Agora, a arte barroca, as fachadas barrocas, são extremamente complexas e não tem como entender olhando só um módulo. Então, essa fachada teve essa grande inovação e como ele consegue, como é o artista, que é Giacomo Della Porta, consegue deixar essa imagem única. Ele consegue colegar
unir a parte de baixo com a parte de cima com duas volutas. E essas volutas são o começo do barroco, né? O barroco é isso, o barroco maduro, as igrejas do barroco maduro são caracterizadas por linhas curvas. Então temos fachadas com superfícies côncavas, convexas, e tem espirais, e tem volutas, curvas. Continua clássico ainda ou muda? Não, na verdade não chega de ser clássico, né? Porque a arte barroca é uma arte extremamente movimentada. É. Então, eu estou pensando, por exemplo, né, na igreja de Sant'Ivo alla Sapienza, do Borromini, o teto da igreja, a cobertura da igreja remete a um caracol. Ou seja, é uma arte extremamente movimentada. O olho não consegue entender o ponto focal, o ponto central dessa arquitetura. E voltando à Igreja de Jesus, é lá que se vê a grande transformação da arte barroca, do primeiro momento de passagem ao barroco maduro. Então, eu acho que os viajantes deveriam, num certo momento, entrar nessa igreja, porque é aí que vem o momento mais deslumbrante, o momento mais importante da igreja barroca, a verdadeira maravilha. É entrando lá que a gente olha para aquele teto e tem um afresco que representa uma apoteose do nome de Jesus. Então, tem esse nome de Jesus que é levado para o céu, para um conjunto de anjos, querubinos, santos, que ficam lá se movimentando. E é uma pintura cheia de cores intensas, de movimento, assim, é confuso. A gente olha e não sabe para onde começar, onde acaba, qual é o ponto central. A gente se perde, né? E essa é a verdadeira alma da arte barroca, esse deixar a gente de boca aberta. A arte barroca não quer chamar a atenção da gente, uma atenção intelectual, ela remete aos nossos sentimentos, é uma arte epidérmica que emociona, na verdade. E funcionou essa estratégia da igreja com o barroco? Eles conseguiram reter os fiéis, assim? Acho que uma boa parte sim, né? A igreja, né? a Itália nunca deixou, por exemplo, de ser católica. Claro que né, uma parte da Europa se perdeu, né, ao longo dos séculos, mas essa arte era uma arte que queria impressionar mesmo, queria persuadir, e acho que conseguiram. E nesse afresco, inclusive, tem um detalhe que é típico da arte barroca, que é essa fusão da pintura, da escultura e da arquitetura. Parte das imagens, das figuras lá são pintadas, enquanto uma parte se torna a escultura, são feitas em gesso, e o gesso entra na arquitetura para negá-la. Quando a gente está lá na frente, não parece de estar dentro de uma igreja, parece de estar na frente de uma glória celestial. Olha! E a gente hoje, nós estamos muito acostumados com imagens, né? É só pensar assim, nós temos o Instagram, o Pinterest, cartazes na rua, temos livros ilustrados, mas na época as pessoas não tinham acesso à imagem, não existia fotografia, né? Nada disso. Então imagine um homem simples do século XVII, cheio dessa religiosidade muito fervorosa, que entrava dentro de uma igreja católica durante uma missa e se deparava com esse afresco maravilhoso, essa pintura enorme, e contextualize, né? Então, o barulho lá, o rumor, a música do coro, do órgão, com o cheiro do incenso, com as velas que criavam uma atmosfera muito sugestiva, e eram estímulos de todos os lados, né? Era uma experiência sensorial total, completa. Então, a Igreja Católica quer fazer isso, o Barroco quer fazer isso, quer impressionar, né? E é uma, assim, a apoteose do poder, tanto do poder religioso quanto do poder do absolutismo, né? Que nem você comentou. O barroco é o estilo também das monarquias absolutistas. Não é um caso que foi estilo adotado pelo rei Luís XIV na França. Então, é verdade. Isso que o barroco quer fazer, quer impressionar, na verdade. É verdade. Roma, como você disse, né, dessa igreja também, foi um dos berços do barroco, né? E as esculturas maravilhosas de Bernini estão por todos os lados, gente. Andar por Roma e ver essas esculturas é realmente incrível. Como é que foi essa manifestação artística na cidade em si? Fala pra gente alguns lugares que a gente pode conhecer, né, para quem quer apreciar a arte barroca. Claro, Bernini com certeza foi o maior artista barroco, né? O representante do poder, junto com Borromini, porque Borromini foi o arquiteto da Roma barroca.
E temos muitas esculturas do Bernini e a obra do artista, ele inclusive foi arquiteto, foi escultor, pintor, cenógrafo, então um artista muito multiforme. E suas esculturas são teatrais, são enfáticas, né? Então, quando a gente observa suas obras, normalmente elas rodam em volta de uma forma espiral, não tem uma imagem centralizada. E as imagens, os rostos dessas figuras, eles expressam, assim, são faces muito enfáticas, cheias de emoções. Eu estou pensando, por exemplo, na Santa Teresa, na êxtase da Santa Teresa, que é uma escultura, um grupo escultórico que se encontra numa pequena igreja em Roma, em Santa Maria della Vittoria. E assim, a santa está alcançando um momento de êxtase religiosa, mas na verdade, quando a gente olha, aquele é uma êxtase, quase um orgasmo, né? É uma coisa muito, assim, que remete a um sentimento profano, muito forte. E suas esculturas são em contínuo movimento. Suas esculturas, por exemplo, a roupagem das esculturas do Bernini não para de forma clássica, não recai de forma clássica, parece sempre movimentada por um vento, né? Essa arte dele é o clássico da arte barroca, essa teatralidade. Nós precisamos pensar, quando a gente imagina a arte barroca, as arquiteturas são as cenografias, as quintas cênicas, e as pinturas, as esculturas são os atores. Então tudo é muito enfático, tudo é muito exagerado. Que interessante essa associação. O teatro foi fundamental na época, né? E tanto que, se você quiser conhecer lugares, eu sugiro... Bom, primeiro começar pela Galeria Borghese, que é uma mansão do Scipione Borghese, que foi o primeiro mecenas do Bernini. Essa mansão se encontra no Parque do Pincio. Precisa fazer uma reserva para poder entrar, então aí já é incrível, uma dica de viagem, né? Porque não tem como acessar assim. E aí se encontra muitas esculturas do Bernini lá dentro. E aí descer para a Praça do Popolo, que é a praça mais norte da cidade, é uma praça parcialmente barroca, parcialmente ela foi feita depois, de 1700. Continuar até a Praça Navona, que talvez seja um dos centros do barroco, porque lá se encontra a obra de vários artistas. Tem a Fonte dos Quatro Rios do Bernini, no centro da praça. Na frente tem a igreja de Sant'Inés do Borromini. Tem o Palazzo Pamphili, que é de outros arquitetos barrocos. Tudo isso em cima de um estádio antigo romano, né? Então é um conjunto... Ali era um estádio antigo romano? Era um estádio, ainda a igreja conserva a forma desse estádio, mas ao longo dos séculos ela foi se tornando algo diferente e hoje é um dos símbolos da urbanística barroca. E aí, gente, eu passei nessa praça e não sabia disso, vou ter que voltar lá. Ela é muito bem. Inclusive, o consulado brasileiro se encontra lá, né? Então, fica ali. É um ponto muito importante para os brasileiros. E aí eu sugiro continuar até o Castelo Sant'Angelo, tem uma ponte muito bonita, cheia de estátuas de figuras de anjos, que são do Bernini. E a Praça São Pedro. A Praça São Pedro também é um símbolo da urbanística barroca, né? A praça foi feita pelo Bernini com aquele colonado. Entrando na igreja, em São Pedro, a gente encontra o túmulo do Urbano VIII, o baldaquino do Bernini. Então, assim, a arte barroca é em todos os lugares. Tem a igreja de Santa Sapienza, tem San Carlo alle Quattro Fontane, enfim. A Roma, acho que Roma é a cidade barroca para excelência. É, né? Verdade. E no meio disso tudo, Eleonora, a gente tem Caravaggio, né? Que foi um dos grandes pintores da época e é conhecido pelo seu temperamento forte. Como que esse homem arrumava confusão, né? O artista, gente, foi chamado inclusive de anticristo porque ele utilizava, pintor anticristo, porque ele utilizava modelos comuns de gente de qualquer lugar para poder fazer as suas pinturas sagradas. Fala um pouquinho sobre esse artista, né? Tão importante para a nossa história. Claro. Então, Caravaggio, a gente precisa voltar um pouco atrás, cronologicamente. Caravaggio é um artista que viveu entre final de 1500 e começo de 1600. Só para se
colocar ali, Contextualizar. contextualizar. Ele morreu em 1610. Nesse momento, Bernini ou Borromini eles tinham cerca de 10 anos. E eu acho que ele, muitas vezes chamado de forma errônea, assim, não tem nada a ver com barroco, ele não é um artista barroco. Ele é um artista de 1600. Ele é um artista típico do século dele. Por quê? Porque o século 1600 foi um século, na verdade, muito complexo, Verdade. cheio de contradições. É um século onde, por um lado, temos essas apoteoses triunfantes do barroco e, por outro lado, muitas vezes a gente encontra pintura de santos ou até naturezas mortas onde aparece lá uma caveira. É um século, Olha, de um lado, onde teve a revolução científica do Galileu, do Copérnico, e do outro lado tem um constante medo da morte. Então, muito na arte barroca remete a essa glória celestial e, do outro lado, a esse medo, essa efemeridade da vida terrena. E nesse sentido, Caravaggio é bem um artista desse tipo, né? Muitas vezes em suas obras aparecem sim cenas com um santo com uma caveira. Estou pensando no Santo Girolamo que segura uma caveira na mão. E ele é um artista que se caracteriza pela importância da luz. Então, suas pinturas muitas vezes são pinturas muito escuras, com uma fonte de luz que ilumina a personagem de forma teatral, né? Então, é uma arte, de uma certa forma, que também leva o fiel à emoção. E que nem você contou, além da verdade ótica, ele sempre tentou alcançar uma verdade social. Então, pelas primeiras vezes, nas pinturas dele, aparecem pessoas do povo. Por exemplo, para ele pintar a morte da Virgem Maria, que é uma obra muito importante, uma tela muito grande, ele usou como modelo uma prostituta morta, afogada no Rio Tibre. E suas olha, figuras, seus santos, muitas vezes têm a mão cheia de calos e tem esses pés sujos. Ele queria dizer que, na verdade, essas figuras religiosas foram figuras do povo. E que nesse legal. sentido, ele foi um artista muito inovativo. Não sei se ele foi chamado de anticristo em consequência disso, ou que nem você contou pela personalidade dele, né? Ele foi um artista muito querido, muitos mecenas gostaram da arte dele, foram os protetores dele. Estou pensando na Vittoria Colonna, no Cardeal del Monte. Mas, ao mesmo tempo, ele foi uma personalidade complexa, uma É personalidade, ele é um verdade. briguento, ele era irascível, ele chegou a ser um cara muito violento, né? Ele se envolveu em várias brigas, ele acabou entrando e saindo da cadeia muitas vezes. Ele era o que hoje a gente talvez chamaria de marginal, né? Uma personalidade bem, bem complicada. Ele causava. Ele causava. E, na verdade, em 1066 aconteceu o evento que marcou definitivamente a vida dele, né? Era maio de 1606 e, por uma razão muito fútil, ele chegou a matar uma pessoa, tal de Ranuccio Tommasoni, por uma briga em consequência de uma falta num jogo de pala corda, que era um esporte típico da época. E ele foi condenado à morte, foi condenado à decapitação, tanto que nas obras dele, a partir daí, começa a aparecer um monte de cabeças cortadas, né? E sangue. Quando a gente Que olha para interessante que foi a partir daí que ele começou a. Olha isso. ele começou a pintar essas cabeças e quando a gente olha para essa segunda fase da arte do Caravaggio, a gente pensa num filme do Tarantino, né? Na verdade. E ele começou a fugir. Verdade. É muito splatter, é muito exagerado. E ele começou a fugir. Aí começou a peregrinação dele. Ele viajou, ele fugiu para Nápoles, de Nápoles para Sicília, de Sicília para Malta, de Malta voltou para Nápoles, até que ele conseguiu o perdão do Papa. Então ele tentou se reaproximar de Roma, foi até a Toscana e na verdade ele aí acabou morrendo por consequência de uma infecção. Então foi uma vida bem conturbada. Isso de um lado, claro, a gente criou muito esse mito do artista maldito, do artista anticristo, mas por outro lado isso foi importante porque ele conseguiu difundir a arte dele. Muitas pessoas se tornaram discípulos dele. Então o caravaggismo, o naturalismo de Caravaggio se difundiu tanto na Itália quanto depois no Em restante outros da Europa. lugares.
Isso. É bom você falar disso porque, gente, o barroco italiano está acontecendo ali, mas ele foi um movimento internacional que se espalhou por muitos lugares, né? No norte europeu, por exemplo, na região dos Flandes, a gente tem o Rubens, Peter Paul Rubens, que foi um artista importantíssimo para a igreja naquele momento da Contra-Reforma. Toda a oh, meu Deus, a aristocracia europeia queria uma pintura de Rubens e ele foi influenciado por Caravaggio, né? E a gente tem essa questão do Rubens na região dos Flandes e mais ao norte um pouquinho, na Holanda, a gente tem a questão do barroco ser diferente, porque eles foram influenciados pelos protestantes, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Então, é necessário contextualizar. Que nem você comentou, tem uma situação diferente naquela região. Nos Países Baixos tem duas realidades muito diferentes. No final de 1500, esse território passou por um momento de crise e acabou se dividindo, rachando em duas partes. Então, temos lá no norte as províncias que se uniram na República das Províncias Unidas da Holanda. E é um território que conseguiu a independência e abraçou a fé protestante. Enquanto um pouco mais no sul dessa região, os territórios continuaram sob a dominação espanhola ainda por muitos anos e continuaram de fé católica. Rubens, ele se contextualiza nessa segunda parte, nesse território mais sul. Então, ele foi um embaixador da linguagem reformada da igreja, né? Ele é mais ou menos contemporâneo do Caravaggio, então ainda não estamos no barroco pleno, né? E ele é um artista que ele foi influenciado muito pelos pintores italianos, ele viajou muito ao longo da vida dele, né? Teve, como você comentou, muitos mecenas. Ele veio para a Itália, depois ele trabalhou pela rainha Maria de Médici, a mãe do Luís XIII na França, e aí ele foi até a Espanha, trabalhou para Felipe IV, daí viajou para a Inglaterra. Ele era um cara extremamente diplomata, tanto que ele trabalhou como embaixador em muitas situações. Ele foi até a corte do Carlos I na Inglaterra, e isso fez com que sua arte se espalhasse, né? Olha. E ele foi muito influenciado por uma série de artistas italianos, artistas do 1500. Então, nas obras deles, nós temos a potência física do Michelangelo, ao mesmo tempo a graça do Rafael. E especialmente ele foi influenciado pela paleta de cores do Tiziano, que é um pintor veneziano colorista, né, do século do 1500. Ao mesmo tempo, a arte do Rubens é completamente independente, é uma arte autônoma, cheia de vitalidade, de energia, né? Quando a gente olha para essas pinturas, que basicamente são ou pinturas religiosas ou pinturas mitológicas. Verdade, tem bastante mitologia. Tem bastante mitologia nas obras dele. E são um tripúdio de vida, de vitalidade, de energia, de força. Tem essas figuras sempre em movimento, mas ao mesmo tempo construídas em composições muito bem estudadas, né? E a carne, a abundância, né? Quando a gente olha para pinturas de Rubens, essa floridez, essas cores intensas, vivas, é uma joia de viver cada obra dele. E nesse sentido, ele foi, sim, um arquétipo da arte barroca. Os artistas barrocos, eu estou pensando no Lanfranco, no Pietro da Cortona, que são artistas que começaram a operar em Roma depois de 1630, se inspiraram claramente na arte do Rubens. E aí você comentou, né? Outra parte do território teve uma situação completamente diferente. Eu acho que a gente pode dizer que o barroco na Holanda não se difundiu, não houve barroco na Holanda. Assim, na Holanda, a Holanda era uma sociedade burguesa, os holandeses eram protestantes, comerciantes, pequenos empreendedores, pessoas muito sóbrias, austeras. A gente vê as pinturas, eles sempre são retratados de preto, com roupa preta, né? Então, uma moda completamente diferente do que estava lá na Itália. A Itália tinha esses tecidos, essas cores maravilhosas, enquanto eles são bem simples, com uma mentalidade. E a fé protestante proibiu qualquer tipo de imagem religiosa, né?
Então, imagina os artistas que passaram de ser chamados para pintar Virgem Marias e santos e de repente eles ficaram completamente sem comissões artísticas. E aí eles tiveram Foi que se uma reinventar. transformação. Foi uma transformação radical do sistema comercial, do sistema econômico dos artistas. E aí, é aí que nasce, por exemplo, pela primeira vez o mercado de arte. O jeito que funciona hoje a Olha, arte era completamente diferente na época, né? Na época o artista era chamado por um mecenas que pagava, encomendava uma obra e o artista produzia. A partir daí, dessa região, muda tudo. Os artistas começam a criar primeiro e depois procurar um comprador no mercado de arte, que é o jeito que a gente está acostumada hoje, né? exatamente, Basicamente. exatamente. Então, a base dessa mudança se houve nesse momento. E então eles tiveram que se reinventar tanto na modalidade de produção da obra quanto nos temas. Não podia mais pintar temas religiosos. Então aí que começa a aparecer as primeiras paisagens. E uma paisagem que muitas vezes remete ao sentimento do artista, ele consegue passar através da paisagem suas próprias emoções. E muitos artistas se especializaram, então, por exemplo, teve artistas que só pintaram marinas, outros que só pintaram Hum. batalhas navais, e aí vai. Um estilo, um tema que pegou muito forte foram os retratos, tanto individuais quanto de grupos. Nossa, é verdade. E aí Rembrandt, né? Rembrandt, então ele foi o maior artista nesse sentido. Rembrandt é um artista imenso. Ele deixou uma série de autorretratos maravilhosos e quando a gente olha para aqueles autorretratos, são mais que fotografias. Não só essa É verdade. capacidade de passar uma visão ótica muito exata, mas quando a gente olha para seus autorretratos, parece que a gente está lendo um diário particular dele. Então a gente conhece lá não só a vida dele, os fatos da vida, mas a sensação é que nós estamos entrando na alma dele, né? Na vida íntima. Ele foi um artista, inclusive, muito sofrido, ele morreu pobre. Então a gente vê essa solidão, essa tristeza, só de olhar para as pinturas dele, Para para o as pinturas autorretrato. dele, é verdade. Ah, eu adoro o Rembrandt. Também, também. Adoro, adoro. Também, é muito bom. E aí, além de paisagens, retratos, naturezas mortas, houve muitas naturezas Natureza mortas. morta, é verdade. Então, pela primeira vez, aparece em pintura onde não tem nenhuma figura humana, só objetos. E, afinal, o último tema da pintura holandesa é a pintura de genre, ou seja, pinturas de pessoas simples, do povo, No cotidiano. no cotidiano, dentro de uma ambientação burguesa, e eles são flagrados no momento de cotidianidade. Então, tem a moça lá segurando uma jarra de leite, outra olhando para fora da janela. E o mestre desse tema de pintura foi o Vermeer. É O isso. Vermeer, O nossa, Vermeer. que tem aquela pintura Ele é famoso por aquela pintura da famosérrima. moça com o brinco de pérola, né? Exatamente, E a exatamente. pintura, inclusive a pintura holandesa, esse foi o século de ouro da pintura holandesa, ela se caracteriza por essas telas de dimensão bem menor, porque elas precisavam decorar casas burguesas e não grandes palácios, grandes igrejas do mundo italiano. E ao mesmo tempo aí vem uma característica que é típica da arte dessa região, que vai lá atrás, a gente pode achar a origem no Van Eyck, né? Que é essa capacidade de pintar cada detalhe, de focar em, assim, a gente consegue entender a diferença tátil entre um material e outro, ou entre uma Olha, superfície e outra. Então a gente percebe a diferença entre um tecido e um metal, mas ao mesmo tempo entre uma camurça e um veludo, sei lá, é um impressionante o jeito que eles têm olhando isso, olhando num quadro, né? olhando num É quadro, a uma gente experiência percebe. sensorial, com certeza. Com Isso, certeza. isso. Isso E aí. Eleonora, a gente tem essa questão, né? A gente já falou da Itália, falamos do norte, e na Espanha a gente tem um barroco um pouco mais severo, né? A Espanha era naquela época uma das nações mais católicas do momento. E aí eis que surge um protagonista, que é o Diego Velázquez, maravilhoso, maravilhoso, né? E tem uma obra dele que é As Meninas, que está no Museu do Prado, que é uma
não só do Velázquez, mas é uma obra-prima para a história da arte, né? Dizem que é uma das obras mais importantes da história da arte. Fala um pouquinho pra gente sobre esse contexto todo, Espanha, Velázquez, as meninas. Claro, claro. Então, a Espanha, a curiosidade da arte barroca na Espanha é que a gente não encontra ela na arquitetura, não temos praticamente arquiteturas barrocas. Lá se desenvolveu um estilo muito peculiar, muito regional, que é o plateresco. E para nós acharmos algo barroco, nós precisamos entrar nas igrejas medievais góticas. E aí lá dentro, de repente, nessas paredes simples, a gente encontra uma capela barroca. Então, Olha, lá tá cheio de decorações, de ouro. Então, o barroco se deu mais nessas decorações internas do que na arquitetura. E o tá. Velázquez, claramente, foi o artista mais importante desse século na arte espanhola. Ele é um artista que nasceu em Sevilha, mas logo, já muito jovem, se mudou para Madrid, com 25 anos, mais ou menos. Ele se tornou pintor de corte de Felipe IV e ele desenvolveu um relacionamento muito legal com o rei, né? O rei deu total liberdade para ele criar como ele quisesse, do jeito que quisesse. E pagou, inclusive, 2 viagens para a Itália. Ele fez 2 viagens com 20 anos de diferença de um momento para outro. E aí ele entrou, ele aprendeu, conheceu a arte clássica italiana, ele conheceu as culturas antigas, e isso influenciou muito a arte dele. Então, temos uma primeira fase, onde ele tem um estilo caravagesco, ou seja, de Uhum. novo, essas pessoas do povo retratadas em ambientações muito escuras e iluminada por uma fonte de luz direta. Mas aí, depois de conhecer a Itália, ele foi muito influenciado de novo pelas cores do Tiziano. Então, suas pinturas se tornaram muito mais claras e os temas se mudaram. Ele começou a pintar temas mitológicos e, claro, retratos da família real, da corte, né? E Las Meninas Tem é isso. vários. Las Meninas é um retrato da Infanta Margarita, que se encontra na parte central da pintura, uma pintura muito grande que fica lá no Prado, um pouco em uma altura sopraelevada. E ela é circundada pelas damas de cortes e por outros integrantes da corte espanhola. Então temos lá os anões, temos lá os servidores, até o cachorro. E a gente observa essa pintura e o nosso olhar, no segundo momento, cai no lado esquerdo da tela e lá tem o Velázquez, tem um autorretrato do Verdade. pintor e a gente percebe que não só ele está olhando para a gente, como ele está pintando uma tela. Não sabemos qual é o tema dessa tela, porque a gente só vê a parte de trás. E aí começamos a imaginar qual poderia ser. A gente pensa, talvez ele esteja pintando as meninas. Mas só no segundo momento a gente vê lá no fundo um espelho e no espelho está o Felipe IV e a esposa. Então, na verdade, o que Velázquez está retratando é o casal real. Mas o casal real se encontra na mesma posição da gente. E o pintor está olhando para a gente. Então, a sensação é, mas então ele está me pintando. Exatamente. O espectador Dentro do entra na quadro. pintura dentro do quadro. E isso dá um nó na cabeça, isso cria um. Teve muitos filósofos que ficaram raciocinando em cima disso, né? É um quadro que envolve o espectador de forma diferente da arte barroca, né? A gente falou que a arte barroca é epidérmica, então te emociona porque a gente parece de entrar dentro dessas glórias celestiais. Agora, a pintura do Velázquez envolve a nossa curiosidade intelectual. Então, é uma Verdade. pintura que é feita para ser olhada e que, ao mesmo tempo, nos observa. E é muito interessante. É sentido, né? Você sabe que eu acho que eu nunca disse isso aqui, eu não acordei, quero viajar, ou se eu disse foi há muito tempo atrás, mas eu tive esse primeiro contato com a história da arte de uma forma arrebatadora, Eleonora. Foi no Museu do Prado, quando eu tive contato com as obras de Velázquez. Foi uma coisa. Ah, meu Deus! Quando eu voltei dessa viagem, foi quando eu comecei a estudar história da arte, né? Quando eu tive o meu primeiro contato.
Não, o Foi Museu do lá. Prado é impressionante, né? Velázquez, É, mas tem cheio de obra de Rubens, de Tiziano. É muito é impressionante. sensacional, é sensacional. E conta uma curiosidade pra gente, como é que era a vida dos artistas durante o Barroco? Né? Porque a gente tem muitas histórias de muitos artistas, a coisa cronologicamente ela vai mudando muito, né? A questão da postura do artista diante da sociedade. Tem alguma curiosidade também para contar pra gente? Ah, curiosidade sempre tem, né? A partir do Renascimento, a vida dos artistas se torna importante. Os artistas começam a ser verdadeiras celebridades, né? E como houve treta lá no Renascimento, a gente sempre fala da rivalidade entre Leonardo e Michelangelo, duas personalidades completamente diferentes, e isso aconteceu também no Barroco. As duas figuras mais importantes do Barroco romano, eu falei do Bernini e do Borromini, eles foram grandes rivais. É, a gente tem que imaginar o Bernini como uma pessoa muito segura, muito autoconfiante, cheia de si, um cara sociável, um cara é, assim, quase chegava a ser quase arrogante, né? E ele Eu foi basto, eu me basto. eu me Tipo basto. E assim, ele conseguiu a vida toda alcançar o poder, todos os papas, com uma pequena parêntese lá, todos os papas deram as maiores comissões da época para ele. E do outro lado, teve o Borromini, que ao contrário do Bernini, ele só foi arquiteto, que era uma personalidade complexa, uma personalidade solitária, um cara hipocondríaco, deprimido. E os dois, teve várias ocasiões que os dois ficaram se cutucando, né? E numa situação treta. treta, eles brigaram. O Borromini era muito ciumento do sucesso do outro. E numa situação, um ficou esculpindo lá na parede de uma igreja duas orelhas de burro. E era uma clara referência ao Bernini. O Bernini respondeu esculpindo um órgão genital masculino. E aí eles foram obrigados a tirar esses dois relevos por uma questão de decoro público, mas foi uma treta, uma indireta. E isso construiu, inclusive, essa rivalidade acabou criando muitas lendas urbanas ao longo dos séculos. A maioria não são confirmadas pela historiografia, mas é curioso como essas duas personagens que eram assim, que nem hoje os artistas, os cantores, É, eram ou seja, a pessoas gente tem, a gente tem isso, ó. há muito tempo, há muito tempo. Aí, por exemplo, a Juliana falou de uma artista mulher, né? Aí eu gostaria Falou. também de falar de uma artista mulher muito importante nessa época. Vida de mulher não era fácil. Eu estou falando da Eu Artemisia imagino. Gentileschi. Artemisia Gentileschi é uma pintora caravaggesca, ela seguia o estilo de Caravaggio. E se o Caravaggio teve essas pinturas muito violentas, quando a gente olha para as pinturas da Artemisia Gentileschi, a gente fica assustada, porque é cheia de mulheres esfaqueando homens. E tem uma razão Nossa, histórica para isso, né? A Artemisia Gentileschi, com 14 anos, foi estuprada por um amigo do pai. Ela aceitou esse abuso por um tempo, porque o cara prometeu casar com ela, até ela descobrir que ele já estava casado, denunciou e teve um processo. Ela é um símbolo hoje do feminismo, porque ela não se calou frente ao abuso que ela subiu. E aí, aos poucos, ela conseguiu até se reerguer. Nós mulheres somos muito fortes, então ela se tornou uma pintora de verdade. sucesso, conseguiu casar novamente, e ela foi para Nápoles, depois para Inglaterra, enfim. Tem poucas Legal você mulheres na comentar história, mas sobre isso. Exatamente, era isso que eu ia falar. Tem poucas referências, né? não era uma profissão para mulheres, não era uma profissão para mulheres. Mas a verdade é que mulheres na época não trabalhavam, né? Cuidava da família. Então, em geral, a maioria das mulheres ou trabalhava nos campos, por uma questão de necessidade, mas não tinha muitas mulheres pintoras. Mas quando tem, elas são bem marcantes. Maravilhosas. Agora eu quero falar sobre uma curiosidade. Você nasceu na Itália, né, na região da Toscana. Que ruim, né? Que é uma das regiões mais maravilhosas da Itália. Conta pra gente como é que foi crescer, né, no meio de tantas referências artísticas, influências de uma vez. E divide também aqui com a gente algumas dicas de quem gostaria de visitar essa região, né? Aonde ir, que ama a arte. Como foi nascer? Por um lado, é muito bom.
não, é muito bom, não tem como. Eu me apaixonei pela arte desde criança, eu gostava. Eu venho de uma cidade bem pequena, mas ela é chamada da pequena Atenas, né? Porque ela roda muito em volta do mercado da produção artística em mármore. Temos muitas bodegas de esculturas em mármores e do bronze também. O Botero, que é um artista colombiano, na verdade, tem residência na minha cidade. Por outro lado, assim, de uma certa forma a gente fica acostumado, né, com tanta beleza. Não sei se você sabe uma curiosidade, mas aquela síndrome de Stendhal, que é uma reação que a pessoa tem, uma reação física, quase de desmaio, de passar mal frente a uma obra de arte, é uma síndrome que quase não pega os italianos, né? Porque eles estão acostumados, estão rodeados por arte ao longo da Por vida. aquilo. É verdade, eu acredito. Exato. E dicas para eu dar na Toscana. Bom, Toscana não só de um lado, paisagisticamente é muito bonita, mas tem muita arte, o berço do Renascimento, né? É, talvez seja curioso visitar cidades medievais. Tem muitas cidades medievais na Itália. Eu estou pensando em San Gimignano, que é uma cidade cheia de torres lá. E no passado ela era chamada da Manhattan do medioevo, da Idade Medieval. Tem muitos castelos. Tem Pienza, que não é uma cidade medieval, na verdade é uma cidade renascimentista, né? Que é construída pelo Papa, tanto que leva o nome dele, do Pio. Piensa. Pienza. Mas também tem como juntar arte com gastronomia, por exemplo. Então, Montalcino, Montepulciano, e aí, além de arte, de estar rodeados por arte, tem esses vinhos maravilhosos. Então, tem muito o Junta que tudo, visitar. né? Junta Qual que é o tudo. nome da tua cidade? Pietrasanta. 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 Que é lá no Ótimo. norte da Toscana, já quase perto da Ligúria. Nossa, essa Isso. região é maravilhosa. Os brasileiros, então, eu acho que é uma das regiões que os brasileiros mais visitam na Itália, Tem né? muitos E estrangeiros histórico, lá. muito, muito. Então, é uma viagem, por exemplo, às vezes a gente comenta, né? Ai, quantos dias ficar? Como se comportar numa viagem para a Itália? Gente, é tanta coisa que cabem inúmeras viagens para um país só. Eu acho que a Itália assim, não é uma unanimidade, mas é um dos países que é mais difícil fazer roteiro de tanta coisa que tem para fazer. Meu Porque Deus! tem o roteiro mais turístico, né? Então não tem como não conhecer Milão, Veneza, Florença, Roma, Nápoles, mas ao mesmo tempo tem muitos roteiros alternativos que a gente pode fazer. Tem essas cidades menores, Verona, Pádua, mas Gênova, tem muitas cidades ricas, e aí esses burgos medievais, e tem as praias também, né? Se a gente for na Verdade, as Sicília, praias. na Sardenha, tem praia, tem cultura. A gente pode fazer o roteiro antigo, grego, porque lá no sul da Itália chegou a Magna Grécia e lá tem templos. É maravilhoso. É bom. É verdade. Ah, Eleonora, dava para ficar aqui até amanhã com você, Verdade. conversando. Eu quero te agradecer muito Obrigada a por você. estar aqui com a gente. É um super prazer, de verdade. Aprender com você e dividir, compartilhar informação é muito importante. Te agradeço demais, 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 viu? Por essa experiência. Muito obrigada a você, viu? Muito obrigada. Gente, hoje a gente falou sobre barroco. Terça-feira nós vamos ter uma outra live sobre o impressionismo. Então a gente está tendo meio que um mini curso, né? Nós estamos falando sobre vários movimentos importantes aqui no Acordei Quero Viajar e temos mais 4 lives, né? Fiquem ligadinhos. Obrigada, Eleonora, mais uma vez, tá? Muito, Obrigada a muito, você. muito obrigada por dividir essa experiência com a gente. E até a próxima. Até. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente! Beijo. Beijo!